Amado servo de Deus, neste momento em que você está assistindo a esta mensagem, saiba que não foi coincidência que chegou até aqui. O Altíssimo tem revelações profundas para compartilhar com sua alma sobre uma realidade espiritual que muitos desconhecem, mas que está mais próxima de você do que imagina. Há forças das trevas que se infiltram em nossas vidas de maneiras sutis e enganosas, usando até mesmo pessoas próximas como instrumentos de destruição espiritual. E hoje o Senhor quer abrir seus olhos espirituais para que você possa discernir essas estratégias diabólicas antes que seja tarde demais. O próprio Jesus Cristo nos alertou em Mateus, capítulo 10, versículo 16, que devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, pois vivemos em meio a lobos vorazes que se disfarçam de cordeiros mansos. Estes lobos não vêm apenas como inimigos declarados, mas muitas vezes se apresentam como amigos leais, conselheiros sábios e companheiros de confiança. É exatamente sobre essa estratégia diabólica que o Espírito Santo quer te revelar nesta mensagem, que pode transformar completamente sua vida espiritual e proteger sua família de investidas que você nem imagina que estão acontecendo ao seu redor neste exato momento. Você já parou para observar como certas pessoas entraram em sua vida justamente nos momentos em que você estava mais vulnerável espiritualmente? Como apareceram oferecendo ajuda, apoio e compreensão, mas com o tempo começaram a plantar sementes de dúvidas sobre sua fé, sua família, seus propósitos divinos, seus relacionamentos mais importantes? Essas não são coincidências, meu irmão, minha irmã. São estratégias calculadas do reino das trevas para te afastar dos caminhos do Senhor. E o inimigo tem estudado sua vida, suas fraquezas, seus sonhos e tem preparado armadilhas específicas usando pessoas que você jamais suspeitaria. A palavra de Deus nos ensina em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é de admirar que seus ministros também se transfigurem em ministros da justiça. Isso significa que as forças malignas são mestres em disfarces, especialistas em se apresentarem como algo que não são para conquistar nossa confiança e depois nos destruir por dentro, usando uma metodologia tão sutil que muitos servos sinceros de Deus caem nessas armadilhas sem nem perceber que estão sendo manipulados espiritualmente. Quando olhamos para a história bíblica, encontramos exemplos claros dessa estratégia demoníaca que se repete através dos séculos. Eva foi enganada no Éden não por uma criatura aterrorizante, mas por uma serpente astuta que questionou a palavra de Deus de forma aparentemente racional e tentadora, plantando dúvidas sobre a veracidade e a bondade das instruções divinas. A serpente não chegou gritando ameaças, mas sussurrando questionamentos que pareciam lógicos e libertadores. Judas Iscariotes conviveu 3 anos com Jesus, participou dos milagres, ouviu os ensinamentos mais profundos, comeu na mesma mesa, dormiu nos mesmos lugares, mas seu coração estava sendo preparado pelo inimigo para a maior traição da história, mostrando que até mesmo entre os mais próximos discípulos pode haver instrumentos das trevas. Absalão conquistou o coração do povo de Israel com sua beleza física impressionante e palavras suaves, cheias de promessas, apresentando-se como alguém que realmente se importava com as necessidades do povo, mas seu objetivo oculto era destronar seu próprio pai, o rei Davi, mostrando como o inimigo pode usar até mesmo laços familiares para executar seus planos malignos. Estes exemplos nos mostram que os demônios disfarçados de amigos não agem de forma óbvia ou agressiva no início, mas seguem um padrão bem definido de aproximação gradual, conquista de confiança e posterior manipulação destrutiva. Eles se aproximam com sutileza extraordinária, oferecendo exatamente aquilo que nossa carne deseja ouvir ou receber no momento certo. Eles estudam nossas fraquezas emocionais, nossos medos mais profundos, nossos sonhos não realizados, nossas feridas do passado
passado, nossas inseguranças financeiras, nossos conflitos familiares e usam essas informações como iscas precisas para nos pescar em suas redes de engano, construindo relacionamentos que parecem benéficos, mas que, na verdade, são pontes para nossa destruição espiritual. O Senhor Jesus nos alertou em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a diferença fundamental que devemos discernir através da revelação do Espírito Santo. Enquanto Deus sempre trabalha para nossa edificação genuína, restauração completa e crescimento espiritual saudável, o inimigo trabalha para nossa destruição sistemática, mesmo que essa destruição venha disfarçada de ajuda aparente, conselhos sábios ou amizade sincera. Muitos servos de Deus têm sido enganados ao longo dos anos, porque não desenvolveram o discernimento espiritual necessário para identificar essas presenças malignas, disfarçadas, que operam através de pessoas aparentemente normais e até mesmo cristãs. Eles se deixam levar pela aparência externa agradável, pelas palavras doces e convincentes, pelos gestos aparentemente generosos e desinteressados, sem perceber que por trás dessa fachada cuidadosamente construída existe uma agenda demoníaca específica para destruir sua vida espiritual, desestabilizar sua família, prejudicar seu ministério, afetar suas finanças e semear confusão em todas as áreas de sua existência. É fundamental entender que esses demônios disfarçados podem usar tanto pessoas não convertidas, que estão conscientemente servindo às trevas, quanto cristãos carnais, que se deixaram influenciar por espíritos enganadores, sem nem perceber que se tornaram instrumentos de destruição. Não se trata apenas de identificar incrédulos maliciosos com intenções óbvias, mas também de discernir quando irmãos na fé estão sendo usados pelo inimigo para plantar confusão doutrinária, divisão na igreja, desânimo ministerial, ciúmes espirituais e desconfiança em relação à liderança ungida por Deus em nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 aos Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos de maneiras que muitos não conseguem perceber. Pessoas que pareciam sólidas na fé começam a questionar verdades fundamentais, a promover divisões, a espalhar doutrinas estranhas, e tudo isso acontece de forma tão gradual que parece natural, mas na verdade é resultado de influência demoníaca sistemática. Antes de continuarmos com revelações ainda mais profundas sobre como identificar esses disfarces diabólicos e como se proteger dessas investidas espirituais, eu preciso fazer um pedido especial para você que está assistindo esta mensagem tão importante que pode salvar sua vida espiritual e proteger sua família. Se esta palavra está tocando seu coração profundamente e você reconhece que precisa urgentemente desse discernimento espiritual em sua vida, demonstre sua fé deixando seu gostei neste vídeo como uma declaração de que você crê nas revelações que Deus está compartilhando. Inscreva-se no canal para receber mais revelações poderosas que o Espírito Santo tem preparado especialmente para você. E aqui nos comentários, eu quero que você escreva uma declaração de fé poderosa que vai funcionar como um escudo espiritual. Eu pertenço a Jesus e nenhum demônio disfarçado poderá me enganar. Escreva essa frase como uma declaração profética e poderosa sobre sua vida, pois o Senhor honrará sua fé demonstrada publicamente e te dará discernimento sobrenatural para identificar e se proteger dessas influências malignas que tentam se aproximar de você. A partir de agora, vamos mergulhar ainda mais profundamente nos sinais específicos e inconfundíveis que o Espírito Santo nos dá para identificarmos essas presenças demoníacas disfarçadas de amizade sincera, e você vai descobrir métodos práticos e bíblicos testados ao longo dos séculos para se
proteger e proteger sua família dessas investidas calculadas do reino das trevas. Continue comigo, pois as próximas revelações podem mudar completamente sua perspectiva sobre as pessoas que estão ao seu redor e podem salvar sua vida espiritual de enganos que estão mais próximos de você do que imagina. Agora que o Espírito Santo já abriu seus olhos para a realidade dessa estratégia demoníaca, chegou o momento de você receber revelações práticas e específicas sobre como identificar esses sinais que o próprio Deus estabeleceu para proteger seus filhos das armadilhas do inimigo. O Senhor não nos deixa desamparados diante dessas investidas malignas, mas nos capacita com discernimento sobrenatural para reconhecermos os frutos podres, mesmo quando eles estão escondidos sob aparências sedutoras e palavras convincentes. O primeiro sinal inconfundível que você precisa observar é como essas pessoas reagem quando você menciona o nome de Jesus Cristo ou quando você compartilha testemunhos poderosos do que Deus tem feito em sua vida. Um verdadeiro amigo enviado por Deus se alegra genuinamente com suas vitórias espirituais, participa das suas celebrações de fé e encoraja você a buscar cada vez mais a presença do Altíssimo. Porém, os demônios disfarçados demonstram desconforto visível quando você fala de Jesus, mudam de assunto rapidamente quando você testemunha dos milagres divinos ou até mesmo fazem piadas sutis sobre sua dedicação espiritual. Eles podem não atacar sua fé diretamente no início, mas você perceberá uma frieza, uma mudança de energia, uma tentativa constante de desviar as conversações para assuntos mundanos sempre que você tenta elevar o nível espiritual do diálogo. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, que pelos frutos conheceremos a árvore, advertindo-nos sobre os falsos profetas que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esse princípio do reconhecimento pelos frutos se aplica perfeitamente à identificação desses demônios disfarçados, pois não importa quão convincente seja a fachada externa, os frutos verdadeiros sempre se manifestam através de suas ações, palavras e principalmente através do impacto que sua presença causa em sua vida espiritual e familiar. O segundo sinal crucial que o Espírito Santo quer que você observe é a forma como essas pessoas influenciam seus relacionamentos mais importantes. Demônios disfarçados de amigos trabalham sistematicamente para isolar você das pessoas que Deus colocou em sua vida para te edificar, proteger e fortalecer. Eles começam plantando pequenas sementes de dúvida sobre seu cônjuge, fazendo comentários aparentemente inocentes sobre como você merece alguém melhor, como seu parceiro não te valoriza adequadamente, como você está sendo limitado em seu potencial. Eles questionam a sabedoria de seus líderes espirituais, sugerindo que você está sendo manipulado, controlado ou impedido de crescer. Eles criam desconfiança em relação aos amigos verdadeiros que você já tinha, apresentando interpretações negativas de ações positivas e plantando suspeitas onde antes havia confiança mútua. A estratégia demoníaca sempre funciona através do isolamento progressivo, porque quando você está sozinho e desconectado de suas fontes de apoio espiritual, torna-se muito mais vulnerável às manipulações e sugestões malignas. O próprio Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, mostrando que Deus nos criou para viver em comunidade protetora, e qualquer influência que trabalha para quebrar esses laços divinos está operando contra os propósitos do Altíssimo para a sua vida. O terceiro sinal que você deve observar atentamente é como essas pessoas lidam com a palavra de Deus e com os princípios bíblicos fundamentais. Demônios disfarçados não atacam a Bíblia de forma frontal, pois isso revelaria imediatamente suas verdadeiras intenções, mas eles trabalham de maneira sutil para questionar a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos em sua vida cotidiana. Eles sugerem que
você está sendo muito radical em sua fé, que precisa ser mais flexível com os padrões morais, que Deus entende suas necessidades humanas e não se importa tanto com certas áreas da obediência. Eles promovem uma versão diluída e conveniente do cristianismo que acomoda os desejos da carne em nome da graça e da liberdade. Você perceberá que essas pessoas sempre têm argumentos aparentemente lógicos para justificar comportamentos que contradizem claramente as Escrituras Sagradas. Eles falam sobre amor, mas questionam a necessidade de santidade. Eles falam sobre graça, mas desprezam a importância do arrependimento genuíno. Eles falam sobre liberdade em Cristo, mas promovem licenciosidade disfarçada de espiritualidade madura. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 5, versículo 19, que qualquer que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus, mostrando que a minimização da importância da obediência bíblica é uma estratégia direta do reino das trevas. O quarto sinal fundamental é observar como essas pessoas reagem diante de sua prosperidade espiritual, familiar e financeira. Amigos verdadeiros enviados por Deus se regozijam genuinamente quando você é abençoado, promovido, curado, restaurado ou quando sua família prospera. Eles celebram suas vitórias como se fossem deles próprios e contribuem para que você continue crescendo em todas as áreas da vida. Porém, demônios disfarçados demonstram inveja sutil, fazem comentários que diminuem suas conquistas, tentam atribuir suas bênçãos à sorte ou ao acaso, em vez de reconhecer a mão de Deus operando, e sempre encontram formas de plantar insatisfação e descontentamento em relação ao que você já recebeu do Senhor. Eles trabalham para fazer você se sentir culpado por suas bênçãos, sugerindo que você não merece o que tem, que deveria compartilhar mais, que está sendo egoísta ao desfrutar do que Deus lhe deu. Eles plantam a semente da síndrome do impostor espiritual, fazendo você questionar se realmente é digno das misericórdias divinas. O livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 4, nos ensina que cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem pode resistir à inveja, mostrando que a inveja é uma das armas mais destrutivas que o inimigo usa através de pessoas próximas para destruir nossa confiança nas bênçãos de Deus. O quinto sinal que você precisa discernir é como essas pessoas lidam com seus sonhos, visões e propósitos divinos. Quando Deus coloca sonhos no coração de seus filhos, Ele também providencia pessoas certas para encorajar, apoiar e contribuir para a realização desses propósitos celestiais. Amigos enviados por Deus reconhecem o chamado divino em sua vida e trabalham para que você se torne tudo aquilo que o Senhor planejou que você fosse. Mas demônios disfarçados trabalham sistematicamente para desencorajar seus sonhos, questionar suas visões e plantar dúvidas sobre sua capacidade de realizar aquilo que Deus colocou em seu coração. Eles usam argumentos aparentemente práticos e realistas para te convencer de que seus sonhos são impossíveis, que você deveria ser mais modesto em suas expectativas, que está sonhando alto demais, que deveria aceitar uma vida medíocre e se contentar com menos do que aquilo que Deus prometeu. Eles fazem você se sentir tolo por acreditar em promessas divinas e te encorajam a desistir de projetos que poderiam trazer glória ao nome do Senhor. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, registra que Deus vela sobre sua palavra para a cumprir. E qualquer influência que trabalha contra essa verdade está operando em oposição direta aos planos do Altíssimo para a sua vida. O sexto sinal crucial é observar como essas pessoas influenciam sua vida de oração e sua intimidade com Deus. Relacionamentos verdadeiramente abençoados por Deus sempre contribuem para que você se aproxime mais do Senhor. Ore com mais fervor, busque mais a presença divina e desenvolva uma vida devocional mais consistente. Amigos espirituais genuínos oram por você, oram
ou com você e encorajam você a manter disciplinas espirituais saudáveis. Porém, demônios disfarçados sempre encontram formas sutis de interferir em sua vida de oração, criando distrações constantes, emergências desnecessárias, demandas urgentes que sempre coincidem com seus horários de comunhão com Deus. Eles podem não criticar diretamente sua vida de oração, mas criarão situações que tornam impossível ou muito difícil manter sua intimidade com o Senhor. Eles telefonam justamente na hora em que você está orando, aparecem em sua casa sem avisar durante seu tempo devocional, criam dramas e problemas que exigem sua atenção imediata sempre que você tenta se dedicar às coisas espirituais. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando orarmos devemos entrar no nosso aposento, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, e qualquer influência que trabalha consistentemente contra essa intimidade necessária está servindo aos propósitos das trevas. Estes sinais que o Espírito Santo está revelando não são sugestões ou possibilidades, mas são padrões definidos que se repetem em todas as investidas demoníacas disfarçadas de amizade. E quando você começar a observar com os olhos espirituais abertos, ficará impressionado com a clareza desses sinais que estavam diante de você o tempo todo, mas que você não conseguia enxergar porque não tinha essa revelação divina que está recebendo agora. Agora que o Espírito Santo já revelou os sinais inconfundíveis para identificar essas presenças malignas disfarçadas, chegou o momento mais importante desta mensagem profética. Como você pode se proteger, se libertar e restaurar completamente sua vida espiritual dessas influências diabólicas que tentaram se estabelecer ao seu redor? O Senhor não apenas nos alerta sobre os perigos, mas nos capacita com autoridade e poder para vencer todas as estratégias do inimigo e caminhar em liberdade total. A primeira atitude que você deve tomar imediatamente é buscar a face de Deus em jejum e oração intensa, pedindo discernimento sobrenatural para enxergar com clareza absoluta quais pessoas em sua vida estão operando sob influência demoníaca. Não tome decisões baseadas apenas em emoções ou suspeitas, mas permita que o Espírito Santo revele, através de confirmações bíblicas, sonhos proféticos, testemunho interno e circunstâncias sobrenaturais, quais relacionamentos precisam ser cortados e quais precisam ser restaurados. Daniel, capítulo 10, versículo 12, nos mostra que desde o primeiro dia que você dispuser seu coração para entender e humilhar-se diante de Deus, suas palavras são ouvidas, e por causa de suas palavras, o Senhor virá com revelações poderosas. Durante esse período de busca intensa, você deve declarar com autoridade espiritual que toda obra de feitiçaria, manipulação e controle mental direcionada contra sua vida através dessas pessoas está sendo quebrada no nome poderoso de Jesus Cristo. Declare que nenhuma arma forjada contra você prosperará, conforme está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 17, e que toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada, porque essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de Deus. Você precisa entender que muitas vezes esses demônios disfarçados usam métodos de manipulação psicológica, controle emocional e até mesmo práticas ocultas para manter você preso em relacionamentos tóxicos e destrutivos. A segunda etapa fundamental é o corte espiritual definitivo dos vínculos malignos que foram estabelecidos. Você deve orar especificamente, pedindo que o Senhor corte com a espada do Espírito todo laço espiritual, toda aliança demoníaca, todo vínculo de alma que foi criado entre você e essas pessoas, através de conversações prolongadas, conselhos recebidos, favores aceitos, presentes dados ou recebidos, e qualquer forma de intimidade emocional que tenha sido estabelecida. Muitos cristãos não compreendem que relacionamentos íntimos criam vínculos espirituais reais que podem ser usados pelo inimigo
para continuar influenciando suas decisões, mesmo depois que o contato físico foi interrompido. Você deve declarar em oração: em nome de Jesus Cristo, eu quebro e desfaço todo vínculo espiritual que foi estabelecido entre mim e as pessoas que estavam sendo usadas pelo inimigo para me destruir. Eu declaro que minha alma está livre, minha mente está limpa, meu coração está protegido e nenhuma influência demoníaca pode mais operar em minha vida. Através desses canais que estão sendo fechados agora pelo poder do sangue de Jesus. A palavra de Deus nos garante em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E essa é exatamente a autoridade que você está exercendo quando quebra esses vínculos malignos. A terceira ação poderosa que você deve implementar imediatamente é o estabelecimento de uma cobertura de proteção espiritual permanente sobre sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho e todos os seus relacionamentos. Comece cada dia declarando o Salmo 91 completo sobre sua vida, estabelecendo que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, que o Senhor é seu refúgio e sua fortaleza, seu Deus em quem você confia. Declare que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você estará seguro, que sua verdade será seu pavês e broquel. Estabeleça uma rotina de oração de proteção que inclua a visualização espiritual do sangue de Jesus, cobrindo completamente sua casa, sua família, seus bens, seus projetos e seus relacionamentos. Declare que anjos guerreiros estão posicionados ao redor de sua propriedade, que uma muralha de fogo divino cerca toda a sua herança e que qualquer pessoa que se aproximar de você com intenções malignas será repelida automaticamente pelo poder da presença de Deus que habita em sua vida. O Senhor prometeu em Zacarias, capítulo 2, versículo 5, que Ele mesmo seria para nós um muro de fogo ao redor e seria a glória no meio de nós. A quarta estratégia divina para sua libertação total é o estabelecimento de relacionamentos saudáveis e edificantes que irão preencher o vazio deixado pela remoção das influências destrutivas. Deus nunca remove algo de nossa vida sem providenciar algo melhor para ocupar esse espaço, mas você precisa se posicionar corretamente para atrair as pessoas certas que Ele quer colocar em sua jornada. Comece orando especificamente, pedindo que o Senhor envie para a sua vida amigos verdadeiros que tenham coração de Davi, sabedoria de Salomão, fidelidade de Jonatas e temor de Deus, como Daniel. Ore pedindo que Deus o conecte com pessoas que vão encorajar sua fé, fortalecer sua família, apoiar seus sonhos divinos, contribuir para seu crescimento espiritual e caminhar junto com você em direção ao cumprimento dos propósitos celestiais. Provérbios capítulo 27. Versículo 17 nos ensina que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo, mostrando que Deus planejou relacionamentos que nos tornam melhores, mais fortes e mais semelhantes a Cristo através do convívio saudável e da edificação mútua. Posicione-se em ambientes onde essas pessoas ungidas costumam estar. Participe ativamente de uma igreja sólida na palavra, envolva-se em ministérios de intercessão, frequente conferências e eventos espirituais, participe de grupos de estudo bíblico e mantenha-se sempre em comunhão com outros servos de Deus que demonstram frutos genuínos de maturidade espiritual. Lembre-se que você atrai aquilo que você é, então continue crescendo em santidade, sabedoria e temor de Deus para atrair pessoas que estejam no mesmo nível espiritual ou superior ao seu. A quinta revelação poderosa que o Espírito Santo quer compartilhar com você é sobre a importância de manter um discernimento espiritual afiado permanentemente ativo em sua vida para nunca mais ser enganado por essas estratégias demoníacas. Desenvolva o hábito de testar espiritualmente toda pessoa nova que se aproximar de você antes de estabelecer relacionamentos profundos. Observe como elas reagem
agem quando você fala de Jesus? Como tratam a palavra de Deus? Que tipo de frutos espirituais demonstram em suas vidas? Como influenciam seu estado emocional e espiritual? E, principalmente, como o Espírito Santo dentro de você reage à presença dessas pessoas? João, capítulo 4, versículo 1, nos orienta a não crer em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse princípio se aplica não apenas a líderes espirituais, mas a qualquer pessoa que deseja influenciar sua vida de forma significativa. Você tem autoridade e responsabilidade de testar espiritualmente as motivações, as palavras e as ações de todos que buscam proximidade com você e sua família. Estabeleça como regra pessoal que você nunca tomará decisões importantes baseadas apenas nos conselhos de uma pessoa, mas sempre buscará confirmação através da oração, da palavra de Deus e da concordância de pelo menos 2 ou 3 pessoas maduras espiritualmente que demonstram genuíno amor por sua vida. Provérbios, capítulo 11, versículo 14, declara que onde não há sábio conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança, mostrando que Deus estabeleceu a sabedoria comunitária como proteção contra enganos individuais. A sexta e última revelação desta mensagem profética é sobre a restauração completa de tudo aquilo que foi roubado, destruído ou prejudicado durante o período em que você esteve sob influência dessas presenças malignas disfarçadas. O Senhor quer que você saiba que Ele não apenas liberta, mas também restaura abundantemente tudo aquilo que o inimigo conseguiu tocar em sua vida através desses relacionamentos destrutivos. Joel, capítulo 2, versículo 25, promete que Deus restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto devorador. Comece declarando restauração profética sobre sua vida emocional, pedindo que Deus cure todas as feridas emocionais, traumas psicológicos, decepções relacionais e dores do coração que foram causadas por essas experiências com demônios disfarçados. Declare que sua capacidade de confiar está sendo restaurada, que sua autoestima está sendo reconstruída sobre o fundamento sólido de quem você é em Cristo, que sua alegria está voltando em plenitude e que sua esperança no futuro está sendo renovada completamente. Declare restauração sobre sua vida familiar, pedindo que Deus cure os relacionamentos que foram prejudicados, restaure a harmonia conjugal que foi atacada, traga de volta a paz no lar que foi perturbada e estabeleça novamente a bênção divina sobre toda a sua descendência. Declare restauração sobre sua vida financeira, seu ministério, sua saúde, seus projetos e todos os sonhos que foram atrasados ou impedidos durante esse período de influência maligna. O Deus que serve você é especialista em transformar maldições em bênçãos, converter ataques em promoções e usar até mesmo as estratégias do inimigo para o seu próprio propósito de exaltação em sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, e isso inclui até mesmo as investidas demoníacas que foram permitidas para ensinar você a discernir e se tornar mais forte espiritualmente. A partir de hoje, você caminhará em uma dimensão completamente nova de proteção divina, discernimento espiritual e relacionamentos saudáveis, porque o Senhor abriu seus olhos para realidades que muitos cristãos nunca compreendem. Use essa revelação não apenas para sua própria proteção, mas também para ajudar outros irmãos que possam estar passando pelas mesmas situações de engano. Você foi liberto para libertar, curado para curar e capacitado para capacitar outros filhos de Deus a viver em liberdade total.